Sejam bem-vindos, alunos! Hoje eu escolhi esse ambiente aqui, meio externo da casa, para estar explicando para vocês sobre o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o reino planta ou reino vegetal. Quais são as características principais desse reino que nós vamos estar abordando? Eles são autotrófos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento. Diferente do reino animal que nós vimos, a característica principal do reino animal é ser heterótrofo, né? Ou seja, não produzir o seu próprio alimento e obter isso de outras formas. Eles são eucariontes e pluricelulares. Nós vamos ver a classificação também de o que seria uma angiosperma, uma pteridófita, uma gimnosperma e uma briófita. Isso na parte 2 do nosso vídeo. Então fiquem ligadinhos. Na unidade de biodiversidade, então, nós vamos iniciar falando sobre o reino plantae ou reino vegetal. Os representantes desse grupo são as plantas e elas têm participações fundamentais dentro das cadeias alimentares. Observando aqui esse esquema abaixo, os produtores seriam as plantas, pois elas fornecem energia para os demais grupos, que seria o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário. Depois da morte, desses seres vivos, nós temos a participação de alguns agentes que nós já falamos anteriormente, que são as bactérias e os fungos, como decompositores da matéria orgânica. Então, eles vão decompor qualquer matéria orgânica, ou seja, qualquer animal ou planta que chegou à sua fase final da vida. Além disso, outra importância das plantas é porque elas são responsáveis pela produção de gás oxigênio, fazendo a manutenção do oxigênio na atmosfera para a respiração de muitos seres vivos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das partes das plantas. Tipos de raiz. Raiz, ele é o órgão responsável pela fixação do vegetal, da planta, e pela absorção de água e sais minerais do solo. Nós temos vários tipos de raízes. O primeiro exemplo aqui que a gente vai ver é a raiz escora. A raiz escora, ela aumenta a capacidade de fixação desse ser vivo no solo. A gente tem alguns exemplos aqui, como todos esses raiz do tipo escora, sendo esse segundo uma raiz de milho. Então, aqui, e o terceiro, nós temos o exemplo dos mangues. Mangues é um berçário de biodiversidade que nós temos no mundo, e isso a gente encontra os mangues, a gente encontra principalmente na transição de água doce de algum rio para desaguar na água salgada. Então, a gente tem muita presença também desse tipo de raiz. Para que ela serve? Para fixar mais e melhor no solo, tá bom? O outro tipo é a raiz do tipo tuberosa. Elas crescem debaixo da terra e elas são capazes de armazenar nutrientes. E a gente tem diversos tipos de raízes tuberosas, como a mandioca, como a cenoura, nós temos o exemplo da beterraba. Então, esses são tipos de raízes tuberosas. São alimentícias, para o nosso caso, e para diversos outros animais também. Então, a principal função desse tipo de raiz é a absorção e o armazenamento de nutrientes. Outra parte da planta, que é o caule, ele é um órgão vegetal que liga a raiz às folhas e ele tem função de suporte e condução de seiva. Então, aqui a gente tem os caules que são mais fortes e robustos, como esse que a gente está vendo na imagem, mas a maioria dos caules, eles são mais finos e flexíveis. A gente tem o exemplo do girassol, da margarida. E esse aqui é o exemplo do caule de maracujá, mas nós temos ele presente também no chuchu e na uva.
Esse tipo de caule a gente nomeia como gavinhas, que são capazes de se enroscar em outro substrato para poder se fixar e continuar crescendo. E aqui é um outro tipo de caule, que é a batata. Ela também serve para armazenagem de nutrientes, tá? Então, um nome muito importante aqui são as gavinhas, que é o tipo de caule que se fixa em algum substrato. Outra parte importante presente nas plantas são as folhas. As folhas elas têm a capacidade de fazer fotossíntese. O que é isso? Quando eu digo para vocês que as plantas são autótrofas, elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, em contrapartida dos animais. Os animais têm a sua característica própria, ser heterótrofo, ou seja, eles dependem de outro tipo de alimento, porque nós não produzimos nosso próprio alimento. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou seja, elas retiram os raios solares, a luminosidade que é fornecida para ela e transforma isso dentro dos seus mecanismos celulares em glicose, em açúcar, e fornece isso para todas as partes da planta. As folhas, elas apresentam diversos tipos diferentes, para também se adaptar ao meio em que ela estiver inserida. Então, um meio que for mais quente, ela vai ter uma conformidade diferente de um meio que tem muita abundância de água, tá? Então, algumas estruturas para evitar a perda de água, aqui a gente tem alguns dos diferentes tipos, né? Mas a gente pode pegar como exemplo a suculenta. A suculenta ela é adaptada para um ambiente mais seco e suas folhas elas são mais grossas. Elas acumulam maior quantidade de água para evitar a perda dessa água ao longo do seu tempo de sobrevivência. Então, a folha dela é adaptada a um meio diferente dos que a gente conhece. Por isso que quem tem suculenta em casa tem que regar, por exemplo, uma vez por semana, porque elas acumulam muita água. A gente também tem o exemplo das folhas carnívoras, né? Elas se alimentam de pequenos insetos. Então, elas são insetívoras. A gente tem esse exemplo que passa até no filme da Era do Gelo, né? Que elas também é um tipo de folha adaptada carnívora. E nós temos essa folhinha aqui, que ela tem uma espécie de pelinho em cima da sua superfície. Para que isso? Para poder evitar a perda de água para o meio ambiente. Então, esses pelinhos nós chamamos de tricomas. Esses tricomas é para evitar a perda de água das folhas em um período de seca, por exemplo, para o meio ambiente. Nutrição dos vegetais. A gente tem diversos tipos de nutrição dos vegetais. Por quê? Os vegetais, assim como todo ser vivo, eles precisam de água, sais minerais, oxigênio para continuar crescendo, né? Então, aqui a gente vai ver, para que ele cresça adequadamente, ele vai ter que ter luz, presença de água, presença de sais minerais. O primeiro processo dentro da nutrição vegetal, nós vamos ter o processo de absorção, que ela é necessária para a fotossíntese. Então, a absorção capta água e sais minerais por qual parte? Pelo caule. Pela raiz. A raiz tem que ser a parte mais jovem, então a que acabou de ser formada, que são principalmente as partes mais inferiores da raiz. Segunda etapa de nutrição vegetal, nós temos a condução. A condução ela é responsável por distribuir o que foi absorvido lá na primeira etapa para as diversas partes do corpo vegetal, então água e nutrientes. Essas águas e nutrientes elas são transportados por meio de vasos condutores. Os vasos condutores a gente nomeia de xilema e floema. O xilema ele atua no transporte da água e de sais minerais que são absorvidos pelas raízes. E o floema ele transporta os nutrientes resultantes do processo da fotossíntese para todas as partes do corpo vegetal. Observando essa imagem, então, está representado aí na cor vermelha. Ele busca do solo, através das raízes, faz a absorção, que é o primeiro processo, e conduz tudo o que foi absorvido para a parte superior da planta. Já o floema, ele vai levar aquilo que foi produzido na parte superior para a parte inferior e vai distribuir isso para todas as partes da planta.
Aí a gente vai observar aqui agora um vídeo que vai tratar especialmente sobre o processo de condução através de uma rosa. Então vamos observar junto. O último processo de nutrição vegetal que nós temos é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo realizado por plantas, algas e cianobactérias, que utilizam o gás carbônico e a água, que na presença de luz produz a glicose, que eu havia falado anteriormente. E elas serão utilizadas como fonte de energia para o organismo e vai liberar gás oxigênio no ambiente. O gás oxigênio ele é utilizado na respiração de todos os seres vivos, incluindo as próprias plantas. O processo de fotossíntese está esquematizado aqui e ele acontece dentro de uma organela específica que é denominada cloroplasto. O cloroplasto, eles são organelas presentes apenas nas células vegetais e tem essas moedinhas parecendo que são pilhas de moedas, né? É nesse ambiente que ocorre a fotossíntese. Então, como que se dá o processo de fotossíntese? O processo de fotossíntese acontece pela captação, absorção da água e do gás carbônico, que na presença de luz, sendo ela luz solar ou luz artificial, vai produzir gás oxigênio que será liberado para o meio ambiente, pode ser utilizado pelas próprias plantas novamente e vai ser produzido açúcar, mas esse açúcar vai se manter dentro do organismo da planta. Ela vai utilizar como alimento e o gás oxigênio vai ser mandado para a atmosfera. Aqui a gente finaliza a nossa primeira parte sobre reino vegetal. E na segunda parte nós vamos falar sobre a classificação dos vegetais, sobre a classificação das plantas. O que seria uma briófita, uma pteridófita, uma gimnosperma ou uma angiosperma? Nós veremos na segunda parte. Obrigada e beijo no coração. Até mais!